Meus irmãos, chegou o momento de tirarmos as dúvidas, de você aquecer o coração, clarear a mente. Está começando o nosso quadro Pergunte ao Catequista, o cantinho onde a sua dúvida sobre a fé encontra uma resposta amiga. Hoje quero responder a pergunta da nossa amiga Juliana, lá em Ouro Preto. Alô, cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. E ela disse para nós o seguinte. Ela diz assim, ó. Cadê a pergunta dela, Jesus? Me ajuda aqui, Jesus. Deixa eu ver a pergunta. Ah, encontrei. Rafael, eu rezo, vou à missa sempre que posso, tento ser uma boa pessoa, mas às vezes parece que as coisas só dão errado para mim. Eu vejo tanta gente que não parece nem se importar com Deus, que tem uma vida tão mais fácil. A minha pergunta é, por que Deus, que a gente aprende que é um pai bom, permite que a gente sofra tanto? Olha, boa pergunta da nossa querida amiga Juliana. Um abraço para você, obrigado pela pergunta. E ela que mora em Ouro Preto. Um abraço a todos lá em Ouro Preto. A Petrina nasceu lá, a minha esposa Petrina. Vamos então para a pergunta, ou melhor, vamos para a resposta. Olha, meus irmãos, essa é uma pergunta muito difícil, né? Eu não tenho assim uma resposta pronta, uma fórmula mágica, mas a gente pode caminhar junto para tentar entender um pouquinho o que a nossa fé nos ensina sobre isso. Deixa eu explicar uma coisa. A gente, meus irmãos, tem a mania de pensar que se a gente for bonzinho, Deus tem a obrigação de nos dar uma vida sem problemas, como se fosse uma troca, sabe? Eu rezo e você me dá uma vida boa, Pai. Mas não é bem assim que funciona. Deus não é um negociante. Deus é um pai. Pensa num pai ou numa mãe. Vamos usar o exemplo de bicicleta. Eu gosto muito desse exemplo, né? Pensa no pai e numa mãe que está ensinando o filho a andar de bicicleta. O pai sabe que o filho vai cair, vai ralar o joelho, vai chorar. Ele poderia colocar o filho numa bolha de plástico, né? Para ele não se machucar, não é mesmo? Mas aí o filho nunca aprenderia, nunca poderia tirar a rodinha ali, mas ele nunca ia aprender a se equilibrar, a ter força nas pernas, a ser independente. O pai, ele sofre junto quando ele vê o filho caindo, mas ele permite, porque sabe que aquele sofrimento ali é pequeno e faz parte de um crescimento muito maior. E com Deus é assim também. O sofrimento não foi criado por ele. O mundo tem as suas dores, suas dificuldades, porque nós, seres humanos, temos a liberdade de escolher. E muitas vezes nós escolhemos coisas erradas, né? Escolhemos o egoísmo, a maldade de uns, acabam machucando os outros. Deus poderia impedir tudo isso? Até poderia, mas aí ele tiraria a nossa liberdade, nosso livre-arbítrio e o amor. O amor sem liberdade não é amor de verdade. Mas a notícia mais boa e mais importante não é essa. A notícia que muda tudo é que Deus não fica de longe assistindo o nosso sofrimento. Ele decide mergulhar na nossa dor. É só a gente olhar, né, para Jesus na cruz. Jesus era o Filho de Deus, perfeito, sem nenhum pecado, e sofreu da forma mais terrível que um ser humano poderia sofrer. E por quê? Para nos mostrar que Ele está conosco no meio do sofrimento. Ele não nos promete uma vida sem tempestades, mas promete estar no nosso barco durante a tempestade, segurando a nossa mão. Quer um exemplo? Na Bíblia tem a história de um homem lá chamado Jó.
Ele era bom, justo, e de repente perdeu tudo. Filhos, perdeu saúde, os bens. Os amigos dele diziam: olha, você deve ter feito alguma coisa errada para merecer isso. Mas no fim, Deus mostra que o sofrimento de Jó não era um castigo, era um mistério. E no meio daquele sofrimento todo, Jó encontrou uma intimidade com Deus que ele nunca tinha tido antes. Então, como que a gente vive isso no dia a dia? Então, minha irmã, quando a dor vier, Juliana, quando a dificuldade apertar, em vez de perguntar, por que eu? Tenta rezar assim, ó: Senhor, eu não estou entendendo o porquê disso, mas eu sei que o Senhor está comigo. Me ajuda a passar por isso. Eu uno a minha dor, as minhas lágrimas ao teu sofrimento na cruz. Que essa minha dificuldade tenha um sentido. Que ela me ajude a ser mais forte, que eu aprenda com isso, que eu seja mais humilde, mais perto de ti. Amém. Olha, isso não faz a dor sumir, mas dá um propósito a ela, né? O seu sofrimento unido ao de Jesus se transforma, deixa de ser um absurdo sem sentido e se torna um caminho de crescimento e de amor. Juliana, então espero que essa nossa conversa tenha ajudado a trazer um pouco de consolo ao seu coração. Obrigado pela sua pergunta. Amanhã eu vou responder a outra pergunta que recebi hoje. Vou deixar para amanhã a pergunta da Valéria. O que rezar após a comunhão? É uma pergunta muito boa para amanhã, porque amanhã é quinta-feira eucarística. Vou deixar para amanhã. Vamos falar agora com o Padre Josileudo. Bom dia, Padre. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes da Rádio Barroso Mix. Eu sou o Padre Josileudo Queiroz e vamos para mais um quadro. A Igreja Responde aqui na rádio. Qual a pergunta de hoje, Rafael? Padre, eu e minha noiva estamos numa crise muito grande, quase separando, Padre. Nós temos um filho. E aí, Padre, o que fazer? Nossa Senhora, muito pai é isso, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu penso que vocês sabem, né? Todos os casais passam por crises, não é? Todos os casais têm esse momento de crise, não é? De problemas, de situações difíceis. Mas aí é que está a beleza de um casal que se ama de verdade, pode superar essa crise, pode superar essa situação difícil. Então vocês, como pais e como casal, devem sentar-se, conversar, dialogar, colocar aí na mesa todas as cartas, não é? E maduramente e de maneira humilde, reconhecer quem está errado, pedir perdão e recomeçarem em Deus. Padre, posso pedir nulação? A pessoa escreveu nulação, Padre, a palavra correta, nulidade, né, do casamento. Posso pedir nulidade do casamento depois de 5 anos de traição? Muito massa a sua pergunta. Na verdade, o termo não é nulação, né? É nulidade matrimonial. Mas tudo bem, tá valendo. Olha, depende. Se essa traição, ou seja, se essa infidelidade que a outra parte cometeu já acontecia antes do casamento, ou seja, no namoro, se teve noivado no noivado e aí continuou no casamento, sim, será motivo para pedir a nulidade matrimonial. Nesse caso aí se chama simulação parcial, quando uma das partes retira do seu sim a fidelidade. Aí, nesse caso que você está perguntando, só será motivo de nulidade se for assim. Ou seja, a parte já era infiel no namoro, continuou infiel no noivado e no casamento do mesmo jeito. Aí sim é nulidade. Padre, ouvi dizer que Jesus não nasceu no Natal. É verdade, Padre? Muito massa essa pergunta. Não, ele não é potiguar, tá? Para quem achava que ele tinha nascido lá em Natal, não. Não, Padre, não é a cidade de Natal. Estou dizendo a data, 25 de dezembro, Padre. Não é potiguar, tá bom? Eu tô brincando, olha. Não se sabe ao certo a data do nascimento do Senhor.
se foi em dezembro, ou em abril, ou em maio. Imagina se Jesus tivesse nascido no dia 5 de maio, data do meu aniversário, data do meu nascimento, ou bênção para a minha vida. Mas o que é o mais importante? É saber que ele nasceu, que ele veio, que ele se tornou gente igual a nós, no ventre da Virgem Maria, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Isso é o mais importante do Natal, a encarnação do Senhor para a nossa salvação. Agora, essa tradição de celebrar em dezembro, ela é antiga. Os primeiros cristãos já celebravam nesta data. É uma tradição. Obrigado, padre. Até amanhã. Eu que agradeço, Rafael, e até amanhã com mais uma edição de Catequese aqui na Rádio Barroso Mix. E queridos ouvintes, me sigam no meu Instagram, pe.josileudoqueiroz, e enviem suas perguntas por lá. Será um prazer responder para continuarmos crescendo e aprendendo juntos mais sobre a nossa fé. Um grande beijo e vocês são muita massa!